todas e todos. Meu nome é Afrânio Moraes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Carlão pelo convite. Carlão, há tempos, é um dos maiores empreendedores culturais da minha terra natal, o Machado. E desde o ano passado ele havia me convidado e por uma série de contingências eu só pude participar agora. Vamos lá. Quem se lembra de um anime japonês mesmo, que passou em 1977 na TV Tupi e que eu me lembro mesmo quando passava na Rede Record, entre 81 e 83. Quem se lembra? As Aventuras de Pinóquio. Pinóquio, eu creio, dispensa apresentações, é um clássico da literatura infantil, universal. E, segundo a Butler, é o livro mais traduzido do italiano, mais até do que a Divina Comédia do Dante, que não é pouca coisa. Ele foi publicado originalmente num jornal italiano, o primeiro jornal italiano para crianças, chamado Giornale per i Bambini. O dono do jornal e autor da história é Carlo Collodi. O Collodi, ele concebeu a história como uma fábula para ensinar valores morais para crianças. O poder e o valor do trabalho, do estudo, do cumprimento de tarefa, de tratar bem os mais velhos, de exercitar civilidade, empatia e uma série de outras questões relacionadas ao aprendizado civilizatório. Bem, a história original é História de um Burattino, que significa algo como história de um fantoche, de um boneco, uma marionete, algo nesse sentido. E quando o livro saiu em 1883, já saiu com As Aventuras de Pinóquio. Bem, Carlo Collodi é o pseudônimo de Carlo Lorenzini, um jornalista, maçom e escritor que, embora exista até hoje uma fundação Carlo Collodi para pesquisa da obra dele, principalmente Pinóquio, existe simpósio, congresso, seminário, sim, muita literatura, produção acadêmica a respeito de por que o personagem tem esse nome, a origem do toscano antigo, o que significa Pinóquio e tal. Bem, embora haja todo esse aparato sobre a obra e o fato dela ter sido traduzida para mais de 300 línguas e dialetos, a impressão que eu tenho é que a obra engoliu o autor. Poucos conhecem Carlo Collodi, Lorenzini, mas Pinóquio é conhecido mundialmente. Creio eu que muito em função da versão da Disney dos anos 40, 41, 42, não me lembro. Foi o segundo longa-metragem, ganhou Oscar, sim, teve uma série de evoluções técnicas apresentadas. Um desenho animado que mostrava água, por exemplo, e perspectiva de sombra. Mas na época que ele foi lançado, já era a Segunda Guerra Mundial, e ele só ganhou sucesso, e muito sucesso, a partir de 45, no final da guerra. Só que a versão da Disney é uma versão bem mais amena, bem mais tênue do que a versão original do Collodi. Em 1972, a Tatsunoko Produções, uma empresa de desenhos japonês, criou uma versão do Pinóquio para televisão, 52 episódios, em torno de mais ou menos 1 hora, um pouco menos. E esses episódios ficaram muito famosos no Japão, na Itália, no Brasil, fizeram muito sucesso. Essa produtora já era conhecida aqui no Brasil por causa do Speed Racer, que também foi um grande sucesso. E esse desenho, As Aventuras de Pinóquio, ele era mais próximo do original do Collodi. Ele era mais lúgubre, mais sombrio. E eu me lembro bem dos episódios, hoje muito difícil de achar com a dublagem original, que era dos estúdios Alan. E o desenho começava, que todos já conhecem, com Gepeto, que era um velhinho, pobre, solitário, que cria uma marionete. E devido ao desejo de ter um filho, a fada, uma fada do carvalho, se eu não me engano, aparece, que o Pinóquio é feito da madeira do carvalho, aparece e dá vida a esse boneco.
E ele passa todos os episódios tentando se tornar um ser humano. Esse é o mote da série. E as aventuras do Pinóquio, embora ela tenha uma abertura, a abertura do desenho era toda lúdica, com uma musiquinha bonitinha, era um desenho tenso. Os elementos de fantasia eram bruxas, vampiros, demônios, piratas que escravizavam pessoas. Teve um episódio que o Gepeto apanha dos piratas. Eles vão, o Pinóquio foge para o norte da África, é sequestrado por um abutre gigante que o pega no meio do deserto. Uma série de questões. É um desenho bastante complexo. E a personalidade do Pinóquio, embora ele busque ser humano, ela é bastante humana. Ele é um menino ingênuo, mas que faz delinquências. Ele é levado fácil por outras pessoas. 2 episódios me marcaram bastante. Num dos episódios, o Pinóquio, ele vai para uma terra que é uma terra de fantasia, onde se queimam livros, ninguém estuda, ninguém trabalha, só diversão. E para ele entrar nessa terra, ele tem que abrir um portal, que é uma papoula, uma flor. Da papoula vem o ópio, a heroína e tal. E eu fiquei muito tempo, passei muitos anos perguntando para vários adultos o que era papoula. Até que o Belo, professor de biologia, Machado, me explicou que papoula, isso num ambiente informal, uma festa de família, a papoula, da papoula vinham algumas drogas. Daí eu entendi a relação. E um outro episódio que me chamou bastante atenção foi um episódio em que o Pinóquio ele é zombado por um menino, um loirinho, que zomba do Gepeto. Faz algum tipo de zombaria em relação ao Gepeto. O Pinóquio fica muito chateado e fica com muita raiva. Aí o Pinóquio joga pedras nesse menino. Esse menino vai atravessar uma ponte e ele acaba pisando em falso. Não, na verdade, o fundo da pedra que ele pisa na ponte, a pedra cai, ele cai dentro de um rio. Ele não sabia nadar. O Pinóquio fica com raiva dele. Ele pedindo socorro, o Pinóquio reluta um pouco, mas pula na água para tentar salvá-lo, mas não consegue. O menino morre. E no desenho, eu me lembro nitidamente, mostra o caixão do menino descendo no túmulo, a mãe do menino chorando, e o Pinóquio acaba se aproximando da mãe. E num episódio bastante complexo, ele acaba tentando suprir a culpa que ele tinha da morte do menino, substituindo o menino dentro da casa. Até que ele começa a sofrer muito com isso e se liberta, sai correndo, vai embora para casa do Gepeto. É um episódio que foi bastante marcante para mim. Outro fato que chamava muita atenção é que o Pinóquio era vítima de zombaria. Hoje em dia a gente importou um americanismo chamado bullying para falar desse tipo de violência, mas ele era um menino excluído. E toda criança que foi perseguida pelos valentões da escola na hora do recreio se identifica com esse tipo de personagem, obviamente. Bem, o desenho do Pinóquio ele passava depois que eu chegava da aula. As primeiras séries, pré-primário, primeiro ano, segundo, eles eram no período da tarde. E me chamava muita atenção que ele era diferente dos outros desenhos, não só pelo caráter mais sombrio, por lidar com temas como drogas ou morte ou algo nesse sentido. Mais do que isso, os outros desenhos, por exemplo, da Hanna-Barbera, desenhos que eu gostava muito, eles duravam 7 minutos, talvez, um pouco mais. Os Herculoides, Don Quixote, Zé Colmeia, Space Ghost, eram episódios muito curtos. E o episódio do Pinóquio ele era longo, e ele se assemelhava a uma novela. O episódio dava continuidade às aventuras. E o episódio final é fantástico, do ponto de vista da dramaticidade do desenho. O Pinóquio é alvejado no pescoço por uma saraivada de balas de vários soldados. Ele estava sendo perseguido porque atribuíram um crime a ele, algo nesse sentido. Ele
no momento que ele é alvejado por várias balas, que ele cai no chão, ele se torna um ser humano. A fada aparece e ele vira um menino, que era o sonho dele, virar um menino, de verdade. Bem, eu conheci muitos garotos que gostariam de não serem humanos para evitar o sofrimento da vida humana. Sim. Bem, esse é o desenho, As Aventuras de Pinóquio. Espero que vocês se lembrem. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Desculpe as limitações do vídeo, espero que vocês tenham me ouvido bem. Até mais ver.